Nós não somos seres humanos tendo experiências espirituais. Nós somos seres espirituais tendo experiências humanas. Olá, tudo bem? Tudo que você é representa apenas uma dentre as múltiplas possibilidades daquilo que você poderia ser. É isso mesmo. O que nós nos tornamos é uma dentre várias possibilidades de funções, de profissões, de tarefas, de coisas que a gente poderia estar fazendo, estudando, trabalhando. Então vejam bem, nós sabemos que nós somos frutos das oportunidades que a gente tem e das escolhas que a gente faz. Tem pessoas que têm a oportunidade, mas fazem a escolha errada. Há aqueles, por outro lado, que fazem a escolha certa, mas falta a oportunidade. Então a gente sabe que fazer as escolhas assertivas é um ponto vital em termos educativos. Agora, o que ocorre? Nós aprendemos ensinando e ensinamos aprendendo. E as possibilidades de aprendizagem são inúmeras. A gente aprende observando, a gente aprende demonstrando, a gente aprende lendo, a gente aprende escrevendo. Pode ocorrer isso pela via da reflexão ou então da meditação. A gente aprende brincando, a gente aprende trabalhando, a gente aprende por conta própria, a gente aprende com os nossos colegas de trabalho, com o nosso time, a gente aprende com os próprios educandos. Quer dizer, as possibilidades de aprendizagem elas são múltiplas e, portanto, elas não se restringem só à sala de aula, que é um espaço privilegiado, importante de trabalhar os conteúdos da educação, mas a aprendizagem ela acontece na sala de aula, ela acontece na biblioteca, ela acontece nas quadras poliesportivas, ela acontece no mundo do trabalho, ela acontece em vários espaços da comunidade. Quer dizer, os ambientes de aprendizagem são diversos. E o tempo de aprendizagem também é hipervasto. Por quê? Porque o tempo de aprendizagem se confunde com a nossa existência, se confunde com o tempo da duração das nossas vidas. A gente aprende desde o primeiro ao último suspiro nessa passagem existencial nossa por aqui. Então vejam bem, a gente aprende de inúmeras formas e o que a gente é hoje representa uma dentre as múltiplas possibilidades daquilo que a gente poderia ser. Isso significa que os itinerários formativos precisam ser diversificados, amplos, dinâmicos, atendendo uma série de interesses, demandas, sonhos das nossas crianças, dos nossos adolescentes e dos nossos jovens. E aí vem a essência desse vídeo. Por quê? A Unesco criou os pilares da educação. E a gente vê o Brasil inteiro, equipes de professores, equipes de educadores sociais, dirigentes, trabalhando com os 4 pilares da educação da Unesco, que é a essência do que a gente vai apresentar aqui agora. Primeiro pilar é o aprender a ser. Como que você se relaciona com você? Como que cada educando se relaciona consigo mesmo? Então, o aprender a ser são competências pessoais. É a qualidade do relacionamento da pessoa com ela mesma. O segundo pilar, aprender a conviver. Como que a pessoa se relaciona com os outros? Como você vem se relacionando com os outros? Isso são competências relacionais. O terceiro pilar da educação da Unesco, aprender a fazer, competências produtivas. Como que você se relaciona com o mundo do trabalho? Como que os adolescentes, os jovens que você desenvolve itinerários formativos estão se preparando ou já estão lidando concretamente com o mundo do trabalho? O quarto pilar, aprender a conhecer, que são competências cognitivas, conhecer, cognição. Então, como que você se relaciona com os conhecimentos? Como que os meninos, as meninas estão relacionando com os conhecimentos da esfera educativa?
Então a gente tem aí 4 pilares da educação da Unesco que representam um alicerce, uma base confiável, edificante, construtiva para a gente desenvolver itinerários formativos com os nossos educandos. Agora eu trago uma novidade para você. Eu cunhei um termo que é o aprender a transcender, ou seja, competências espirituais. E para mim, na minha opinião, como especialista da educação, eu digo que é o 5º pilar da educação da Unesco. Porque aprender a transcender competências espirituais, nós não estamos falando necessariamente de religião. Por quê? Porque toda religiosidade tem, obviamente, a dimensão, a esfera da espiritualidade, mas nem toda espiritualidade está tratando necessariamente de questões de natureza religiosa. Então, esses 5 pilares, eles dialogam entre si, eles são sinérgicos, eles são intercomplementares, eles são convergentes, quer dizer, eles direcionam para a formação integral do educando. Nós precisamos pensar em cada criança, adolescente ou jovem na perspectiva 360 graus. Eles são seres que têm racionalidade, afetividade, corporeidade e espiritualidade. Então é muito importante que os itinerários formativos tragam esse dinamismo, tragam essa diversificação para atender realmente aquilo que o educando sonha, aquilo que o educando precisa, aquilo que cada criança e adolescente necessitam e requerem. E a gente vai trabalhar esses 5 pilares nos próximos vídeos, aprofundando cada um deles. E eu lhes digo, aprender a transcender competências espirituais é um pilar da maior importância que a gente não pode abrir mão dele. E, nesse sentido, eu deixo com você uma frase para reflexão. Uma frase do escritor francês, o padre Teilhard de Chardin. Ele disse o seguinte: nós não somos seres humanos tendo experiências espirituais. Nós somos seres espirituais tendo experiências humanas. Pense nisso, lembre-se de dar o joinha aqui no nosso vídeo e inscreva-se lá nos nossos canais, que a gente segue com essa conversa que vai trazer muita dica para enriquecer o seu itinerário formativo. Até lá!